Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós vamos apresentar uma Bíblia bilíngue para vocês, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal e vamos lá para o vídeo. Nós temos aqui uma Bíblia bilíngue na língua inglesa e portuguesa do Brasil, tá? Essa Bíblia ela é traduzida pela Sociedade Bíblica Americana e também pela Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Então nós temos ela aqui que eu vou apresentar para vocês, tá vendo? E nós temos aqui então a contracapa, tá vendo? Aqui, ó, nós temos aqui um breve resumo, né? As Sociedades Bíblicas Unidas são uma aliança mundial de sociedades bíblicas nacionais que serve em mais de 200 países. Seu propósito é promover ao alcance de cada pessoa a Bíblia completa ou parte dela, no idioma que a pessoa possa entender e a preço que possam pagar. As Sociedades Bíblicas Unidas distribui cerca de 700 milhões de escrituras por ano para homens, mulheres e crianças em todo o mundo. Você está convidado a participar desse ministério com as suas orações e ofertas. A Sociedade Bíblica do seu país terá o prazer de fornecer mais informações sobre suas atividades. Então aqui nós temos, né, a tradução GNT, que é a Good News Translation, pela Sociedade Bíblica Americana, e nós temos aqui a NTLH, que é a nova tradução da língua de hoje, pela Sociedade Bíblica do Brasil, tá? A Bíblia, ela é composta aqui pelo Velho Testamento e o Velho Testamento em inglês, tá bom? Então nós temos aqui a prefácio, tanto em inglês como em português, né, das versões, e o conteúdo da Bíblia, tanto em inglês como em português. Então esse é o índice. Nós temos aqui também o índice do Novo Testamento, tanto em português como em inglês, tá? E aqui nós temos o vocabulário aqui auxiliar, tanto o vocabulário em inglês como o vocabulário em português. Então, como nós vimos lá no índice, né, nós temos aqui então a prefácio, tá, em inglês. Vai falar um pouco aí sobre a Bíblia, né, uma introdução dessa Bíblia. E depois nós temos a prefácio aqui em português, da versão da linguagem de hoje. Tá? Então nós temos aqui nós temos aqui o conteúdo, né, o que tem na Bíblia, tanto em inglês, como também nós temos aqui o conteúdo da Bíblia em português, tá? Então aqui nós temos aqui, tá vendo, ó, a apresentação aqui do Antigo Testamento. Aí nós temos aqui o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros do Pentateuco. Nós temos também os livros históricos, né, que vai contar aí com Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras e Neemias e Esther. Depois do conteúdo da Bíblia, nós vamos ter aí os livros de sabedoria e poesia. E aí vai contar com Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, certo? Depois passamos aqui para os livros proféticos, que aí nós vamos ter as profecias, né, dos profetas Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias e Ageu e Zacarias, tá? Aqui nós temos aqui o último livro do Velho Testamento, que vai contar com Malaquias, certo?
Então nós temos interessante aqui esse conteúdo porque ele dá uma breve descrição do livro. Por exemplo, aqui em Jonas. Ó. Este livro é uma história curta sobre um homem que tenta fugir de Deus. Jonas não quis anunciar as advertências do Senhor para as pessoas de Nínive, tal como o Senhor havia mandado. O Senhor usou um grande peixe e uma planta para ensinar esse profeta relutante a respeito da natureza da misericórdia de Deus. Então nós temos aqui cada livro um resumo. E isso é muito interessante, tanto em inglês como em português, tá? Aí nós vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós vamos ter aqui os Evangelhos e o livro de Atos. Os Evangelhos conta com 4 livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E o livro de Atos aqui, tá? E aí depois nós temos as cartas de Paulo. Então nós temos as cartas de Paulo a Romanos, a 1º e 2º Coríntios, Gálatas, depois nós vamos ter Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon. E cada um deles tem um resumo aí da carta, certo? Depois nós vamos ter as cartas gerais e Apocalipse, que é Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1º, 2º, 3º João, Judas e Apocalipse, tá? Aí nós entramos aqui no Antigo Testamento, em português e em inglês, tá? E aí nós entramos aqui no livro mesmo da Palavra de Deus, que começa em Gênesis. Então nós vamos ter aqui uma parte em português e a outra parte em inglês, tá bom? Nós vamos ter a introdução aqui, uma introdução mais detalhada do que o conteúdo da Bíblia, que nós vimos agora. E também nós vamos ter o esquema de conteúdo aqui do livro, tá bom? Então, por exemplo, essa introdução aqui em Gênesis vai falar aqui. A palavra Gênesis quer dizer começo. Este livro conta como tudo o que existe começou e como surgiram os seres humanos, o pecado e o sofrimento, e conta como Deus, no começo, apareceu às pessoas e mostrou como deveria ser obedientes a Ele. O livro de Gênesis se divide em 2 partes. A primeira, do capítulo 1 ao 11, conta como Deus criou tudo e o que existe, incluindo a raça humana. Encontra-se também as histórias de Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e o dilúvio e a Torre de Babel. Na segunda parte, do capítulo 12 a 50, conta a história dos patriarcas hebreus, que é Abraão, Isaque, Jacó e os seus 12 filhos, que foram o começo das 12 tribos de Israel. E o livro termina com a história de José, um dos filhos de Jacó, que fez com que os seus irmãos e o seu pai fossem morar no Egito. O livro de Gênesis, Deus age, ele cria o mundo, cuida das pessoas e mostra interesse pelo seu povo. Deus julga e castiga os maus e abençoa os que lhe obedecem. Tá bom? Então, essa é a introdução do livro de Gênesis, e Deus ele continua sendo justo, né? Abençoando aí todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. E aí, nós temos o esquema aqui, tá? Tanto em inglês como em português, tá? E aqui nós temos aqui o primeiro capítulo, né? A criação do universo e da raça humana, tá bom? Em inglês, The Story of Creation, tá? Então, isso vai se repetir aqui em todos os capítulos. Nós vamos ter aqui em português e do outro lado em inglês, tá bom? Nós vamos encontrar aqui, no começo de cada livro, deixa eu pegar um livro aqui para vocês verem. Então, no começo de cada livro, nós vamos ter, então, a introdução, tá? E o esquema de conteúdo. Depois nós vamos partir para o primeiro capítulo do livro. Isso tanto em inglês e português, ok? E aí nós vamos aqui para o final da Bíblia e nós vamos encontrar aí o
vocabulário, tá? Então nós temos aqui, ó, Apocalipse, por exemplo, né, ó, Apocalipse em português e o livro da Revelação aqui, ó, Revelation em inglês, certo? E aí nós chegamos aqui ao vocabulário em inglês. Então você consegue ver aqui, ó, primeira, a Bíblia, tá? Isso em inglês. E em português também nós vamos ter aí a tradução em português sobre a palavra a Bíblia. Olha aí. Tá vendo? A Bíblia. O primeiro mês do calendário hebraico ia de meados de março a meados de abril. Era chamado também de Nissan. Está lá e mostra as referências, tá? Em Êxodo 13:4 e Esther 3:7. E aí a última palavra aqui em inglês nós vamos ter Ziv, tá vendo? Ziv. E aqui em português também nós vamos ter Ziv, que quer dizer o segundo mês do calendário hebraico, que ia de meados de abril a meados de maio. E aí nós temos a referência aqui em 1 Reis 6:1. E aí nós encerramos aqui a última capa dele. Vai ter uma mensagem de Colossenses 3:16, que é a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. E nós vamos ter também aqui em inglês. Então essa linda Bíblia, ela é uma parceria, né, das sociedades de Bíblia unidas. Então uniu aí a Sociedade Bíblica do Brasil com a Sociedade Bíblica Americana para a confecção dessa Bíblia. Então nós temos aqui, olha ela, GNT e a versão NTLH. Ela é capa dura, tá? Vocês podem ver aqui, ó, a textura da capa, ela é dura. As folhas, elas são bem fraquinhas mesmo, tá? Você consegue ver aqui, ó, consegue ver a impressão da folha de trás, tá vendo? Elas são bem fraquinhas mesmo, rasga fácil, tá? Mas é uma Bíblia interessante, uma Bíblia aí, se você quiser estudar a língua inglesa, através da Bíblia, ela é muito interessante. Eu recomendo a aquisição dela, tá me ajudando muito aí na língua inglesa, e aprender inglês com a Bíblia é muito melhor, não é verdade? Então é isso, queria apresentar para vocês essa Bíblia aqui que eu adquiri, que seja aí, espero que seja útil para vocês ter aí a sua decisão de compra. Mas é uma linda Bíblia, né? Você pode usar também no seu dia a dia, né? A linguagem dela é a linguagem de hoje, então é de fácil entendimento, né? Para iniciantes. Se você está começando a estudar a Bíblia agora, é interessante você pegar aí uma Bíblia de linguagem de hoje, que você vai conseguir entender muito bem a palavra de Deus, tá bom? Ela não é grande, ela é uma espessura razoável, tá? Ela é confortável de levar, você consegue levar aí para onde você for. Não é pesada, então você consegue também conviver com ela aí no dia a dia, nos dias de culto ou de encontro aí, né? Para onde você for fazer a obra de Deus. Então, essa é a minha indicação. Que Deus abençoe você. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí para os próximos vídeos. E até o próximo. Tchau, tchau.